Paulo Ricardo Caminha. Há algum tempo atrás, o Paulo fez o favor e a simpatia de nos dar uma entrevista fantástica, um pouco longe do sítio onde estava a Aresta. A primeira foi na Ilha das Flores, nos Açores. Agora estamos aqui na sua casa, que gentilmente nos recebeu e nos tem mostrado tudo o que é possível mostrar na ilha de Santa Catarina, bem como a sua cultura, usos, costumes, tradições, e o mais importante, e que nos trouxe mesmo cá, é a origem ou o legado deixado pelos vossos antepassados açorianos, que vieram para cá com muito sofrimento e à custa de muitas vidas. Mas há histórias que os açorianos não conhecem com certeza absoluta e que cá se mantém, e que o Paulo é um dessas pessoas que faz questão de estudar e de transmitir sempre que pode a todos aqueles que mostram interesse. Eu deixava ficar à sua consideração um pouquinho dessa história, exatamente aquela que é menos conhecida. Pois é, José Agostinho, antes de mais nada, é um prazer imenso tê-los aqui na ilha de Santa Catarina, que, na minha opinião, é uma extensão dos Açores. Ter vocês, José Agostinho e Luísa, da TV Costa Ocidental, uma TV digital da Ilha das Flores, onde nós temos em vocês mais um canal para contar um pouco dessa história do povo açoriano, que muitas vezes são desconhecidas, até mesmo por nós e no arquipélago dos Açores. Então, eu acho que nós temos aqui muito que contar, e eu vou começar a falar um pouquinho da história do início do meu país. O meu país, que é um país tão novo, tem 500 e tantos anos, a descoberta é de 1500, estamos em 2016. Na realidade, um dia eu estava exatamente aqui nesta sala com o professor Luiz Aguilar, da Universidade de Montreal. E ele dá uma gargalhada irreverente e diz o seguinte: Paulo, teu país não foi nem descoberto, como dizem vocês brasileiros, nem achado, como dizemos nós, os portugueses. O país de vocês foi inventado. E aquilo me colocou uma pulga na orelha, e eu comecei a pesquisar para ver aqueles fundamentos. Ele me colocou alguns fundamentos e a partir dali eu comecei a pesquisar, e realmente é uma história muito engraçada esse país. Ele já começa com a bula interquetera do Papa Alexandre VI, quando ele divide o mundo no meridiano, onde metade seria de Portugal, outra metade seria de Espanha. E após essa linha divisória, ela passava a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, e por esta linha não pegava nada do que hoje é o Brasil. E o rei Dom João IV de Portugal, ele começa a questionar o Papa Alexandre VI e disse que a divisão do mundo, da forma como estava colocada, ele não aceitava. E eu faço a seguinte pergunta: quando eu vou dividir uma maçã entre duas pessoas e eu vou passar a faca exatamente no meio, qual o interesse em dizer que não aceita colocar a faca assim ou assado? É porque tem conhecimento de terras, no caso da divisão do mundo. E foi onde Portugal começou a forçar para desviar esta linha, este meridiano, mais para oeste do que estava. Bom, aí essa linha passa a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, e aí sim pega uma linha que vai de Belém do Pará à Laguna, em Santa Catarina, e estava
digamos assim, distribuído de alguma forma um pedaço do que hoje é o Brasil para Portugal. E o tempo passou, veio a União Ibérica, Portugal sabia da existência dessas terras, mas não tinha muito interesse em mexer com isso. Após essa discussão entre o rei de Portugal e o Papa Alexandre VI, que veio essa segunda divisão, esse deslocamento, que foi o Tratado de Tordesilhas. E logo após, algo em torno de 4 anos após o Tratado de Tordesilhas, então, repetindo, primeiro a bula interquetera, logo após o Tratado de Tordesilhas. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado na cidade de Tordesilhas, a esquadra de Cabral que estava indo para as Índias, vem fazer achamento. Eu prefiro dizer achamento entre aspas, porque é um achamento meio estranho também. Então, eles passaram pelas Canárias, passaram por Cabo Verde e, curiosamente, para quem ia para as Índias, não pararam para abastecer, trocar água, aquela água que vinha em condições precárias de higiene, os alimentos não tinham previsão, não tinham uma preservação adequada, era muito precário. E por que eles não param nem nas Ilhas Canárias, nem em Cabo Verde, para fazer um abastecimento? Eles sabiam o que iam encontrar. Tanto que na carta de Pero Vaz de Caminha está escrito que começavam a encontrar aves furabucho e uma vegetação que os mariantes chamam de rabo de asnos, indicando que estavam próximos à terra. E o que torna-se engraçado é que na carta diz que estavam em torno de 600 a 700 léguas das ditas terras. Se são ditas terras, sabiam que existia. E vieram, tomaram posse da terra e o tempo passa. O tempo passa, essa carta de Caminha, ela é escondida porque vem a União Ibérica e não havia interesse nenhum de Portugal em mexer nesse assunto naquela situação. E depois vem a restauração, Portugal e Espanha separam, acaba o domínio filipino e a partir de 1748 começam a chegar os açorianos. Havia pedido do governador da província para que mandasse açorianos para guarnecer essa ilha de Santa Catarina, que era uma terra onde era o último bom ponto de reparo e aguada das naus. Para quem ia para a Bacia do Prata, lá no extremo sul, precisava fazer uma parada aqui na ilha de Santa Catarina. A ilha de Santa Catarina era metade do caminho entre Rio de Janeiro e Bacia do Prata. Nós estamos no meio desse caminho. E essas terras eram de extremo interesse para Portugal. E aí o que acontece? Aqui foi o ponto de partida para a expansão territorial do Brasil meridional. O Brasil meridional terminava a 120 quilômetros ao sul aqui de Florianópolis, na cidade onde é conhecida hoje por Laguna. E o que acontece? Portugal já precisava tomar posse da terra, que era sua por direito, e tinha interesse nessa expansão territorial. E o brigadeiro Silva Paz, que era o governador da província, foi um arquiteto militar, um engenheiro militar, responsável pela construção das fortalezas para guarnecer este território,
tão importante como era a ilha de Santa Catarina pelas suas condições geográficas, conforme eu falei. E aí o que acontece? Ele pede a vinda de casais açorianos para este povoamento, que Portugal, os Açores, estava numa condição precária do povo na época. Era uma má distribuição de terra e renda. Superpopulação eu questiono porque para uma área daquela, a retirada de 6 mil açorianos representava em torno de 4%. 4% não me parece ser solução para um problema de superpopulação. O que tinha realmente, na minha opinião, era a má distribuição de terras e rendas no arquipélago dos Açores. E é óbvio que se tinham outros problemas como os sismos, os vulcões, realmente isso aí era um convite para o povo açoriano, que até hoje eu não descobri onde termina a bravura e a loucura e começa a loucura. Eu acho que era um belíssimo motivo para dar início a esse fenômeno migratório. Então, é feito uma bula, um edital de alistamento em 1747, e no final de outubro deste mesmo ano, as duas primeiras naus com 180 casais aproximadamente saem dos Açores no final de outubro e aportam na ilha de Santa Catarina no dia 6 de janeiro do ano seguinte. Ou seja, foi o dia de Reis, 6 de janeiro de 1748. E a partir daí começa o envio de açorianos em larga escala, justamente para fazer este povoamento do Brasil meridional. E o que acontece? Portugal estava preparando, ele já sabia, ele tinha toda a cartografia da região e ele já estava preparando o Tratado de Madrid, que seria assinado em 1750. Então vejamos, 1748 chega a primeira leva de açorianos, mas o Tratado de Madrid já estava sendo alinhavado, ele já estava sendo preparado. E o que acontece neste período? Os açorianos vão sendo mandados em grande escala, conforme eu falei. E aí o que acontece? Portugal, a Espanha, se vê ameaçada por tanta expansão territorial. O Portugal já estava mandando povoadores açorianos já lá para o Rio Grande do Sul. Ele já estava talvez mais de 1000 quilômetros de onde terminavam as terras de Portugal. E aí a Espanha, se vendo ameaçada, prepara em 1750, portanto, até bem depois do término desse fluxo migratório de Açores para cá, que praticamente terminou em 1756, em 1777, a Espanha se acorda e vê que Portugal já estava longe. Portugal já estava lá na Bacia do Prata, onde tinha interesses comerciais. E aí o que acontece? Espanha prepara uma grande invasão, a invasão de 1777, onde a maior frota já vista nos mares do sul, inclusive em número de homens, em número de naus, maior do que a tropa inglesa da Guerra das Malvinas, da Inglaterra com a Argentina. Lógico que o poderio bélico da Guerra das Malvinas é muito maior, mas em termos de número de peças de artilharia, pura e simplesmente, em número de marinheiros, em número de naus,
foi a maior esquadra já vista nos mares do sul. E Espanha toma a ilha de Santa Catarina por terra, já que existia um poder defensivo, um triângulo defensivo na Bahia Norte que praticamente impedia a entrada da esquadra espanhola. Então, o que eles fazem? Eles param a sua esquadra na praia de Canasvieiras e vêm por terra e tomam a fortaleza de São José da Ponta Grossa, na praia de Jurerê, e a partir daí tomam a ilha inteira. Eu até brinco dizendo que o espírito daqueles que estavam aqui na ilha foi ou mato ou morro. Então, não teve outro jeito. Um correu para o mato, outro correu para o morro. Espanha tomou a ilha de Santa Catarina, não podia ser diferente. Soldados sem soldo, soldados sem a uniformização adequada e sem armamento adequado, como vão enfrentar o vice-rei da Espanha, Ceballos, que era temidíssimo e com poderio daquele, com os poucos soldados que tinham. Então, aí a invasão da ilha de Santa Catarina demorou pouco menos de um ano, e aí obrigou Portugal e Espanha a sentarem, e a partir daí foi definido todos os limites territoriais do Brasil. E por alguns acertos de terra com o Uruguai e pela compra do território do Acre, em troca da ferrovia Madeira-Mamoré, os nossos limites territoriais são basicamente o de 1777, quando ali é definido os limites desse meu país. Ou seja, o Brasil, se tem a extensão territorial que tem, sendo o quarto maior país do mundo em terras contínuas, ele tem que agradecer ao povo açoriano que chegou a partir de 1748. E aí, depois disso, vieram outras etnias para a ilha de Santa Catarina e para o estado de Santa Catarina. Chegaram os italianos, chegaram os alemães. E às vezes eu escuto, assim, de uma forma talvez até um pouco garbosa, daqueles que não são descendentes de açorianos, de que o italiano, de que o alemão, ele trouxe tecnologia. É uma verdade? É uma verdade. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. Cada povoamento teve a sua finalidade, teve o seu objetivo. O povoamento de 1748 a 1756 dos açorianos, eles vieram para demarcar a fronteira, vieram para fazer a expansão territorial, vieram tomar posse da terra, vieram dar um início que tudo estava por ser feito, não existia nada. E aí, 100 anos após, chega o alemão e o italiano, que vem do coração da Europa, vem 100 anos depois. Não me espanta que eles tenham trazido mais tecnologia do que trouxe o açoriano. Embora eu, brincando, digo que a primeira revolução industrial, ela começou na ilha de Santa Catarina a partir de 1748, quando o povo açoriano, para a sua subsistência, transforma o processo arcaico do fabrico da farinha de mandioca, ele transforma num processo semi-industrial e desenvolve um novo tipo de farinha, já que na época que ele chegou, a vinha não deu e o trigo também não deu. Então precisavam de uma farinha para panificação. E encontraram
no processo indígena, num processo bastante arcaico, encontraram este processo desse fabrico da farinha e, através da tecnologia conhecida dos moinhos de vento de Portugal, fizeram aqui os moinhos, a atração animal para esse fabrico da farinha, que foi a farinha que alimentou a tropa durante muito tempo e matou a fome do açoriano recém-chegado. Então são histórias, todas as histórias de imigração eu considero que sejam histórias diferentes, são todas belíssimas histórias, e onde uma história não pode esquecer da outra, porque não teríamos com toda certeza o povoamento alemão e o povoamento italiano e todos os demais, polonês, se não fosse o povoamento açoriano. Então, sem o desbravamento feito pelo povo açoriano, hoje nós não teríamos esse Brasil que temos. Paulo, não se pode ignorar a história, nos seus momentos altos, baixos, médios. Passados este tempo todo, 200 e tal anos, o Paulo, melhor que ninguém, faça uma ligação ou tente explicar a todos nós, ainda neste momento, em pleno século XXI, ano de 2016, o que é que ainda o habitante de toda esta zona costeira do estado de Santa Catarina guarda, desde os seus usos, costumes e, sobretudo, por aquilo que eu pude ver, tem aquele orgulho enorme que tem de serem descendentes açorianos. Portanto, fala-nos um pouquinho do cotidiano, daquilo que é hoje o açoriano descendente cá. É tanta coisa que a gente, às vezes, eu não sei nem por onde começar. É importante a gente falar que no primeiro Congresso de História, que foi o que resgatou esta, ou não diria resgatou, fez lembrar esse povoamento açoriano que estava adormecido e, quiçá, até bastante esquecido. Então, havia uma necessidade num pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial havia acabado e o estereótipo desse nosso povoador alemão precisava ser destruído, digamos assim, e precisava nascer outros estereótipos de povoadores. E foi quando, a partir desse primeiro Congresso Catarinense de História, ele tem uma grande responsabilidade sobre este aspecto. Então, essa parte do povoamento açoriano, ele começa a ser puxado. E a partir daí, a partir de principalmente... principalmente é por minha conta que eu considero as pesquisas, as investigações do nosso grande Franklin Joaquim Cascais. Ele numa ilha em que ainda essa globalização perversa e descaracterizante não havia chegado, nessa ilha de Santa Catarina, ele começa a resgatar histórias no seu estado mais puro. E aí ele vai buscar aquilo que nós tínhamos ainda dos nossos ancestrais açorianos e que estava perfeitamente vivo nesse interior da ilha. E são muitas coisas que eu vou tentar enumerá-las, vou tentar pelo menos algumas delas. Um dos grandes legados recebidos do povo açoriano é a religiosidade. E nesta religiosidade está o culto ao Divino Espírito Santo. Isso aí é uma delas. Eu até gosto de dizer, brincando também, que os nossos açorianos são mais devotos do que os açorianos dos outros, porque passar aquela travessia de 60 a 90 dias
cruzando esse Atlântico Norte, que não é brincadeira, por mais de 8.000 quilômetros de viagem, onde vinham morrendo pelo caminho, eu não tenho dúvidas de que até hoje estamos pagando promessas dos nossos ancestrais. Então, falei em religiosidade. Culinária, eu diria o seguinte: na ilha de Santa Catarina surge uma nova culinária com aquilo que era possível, com aqueles alimentos que eram possíveis, o que a terra dava, e com os conhecimentos, com o saber fazer do nosso povoador açoriano. Então, com a chegada deles, eles pegaram o que a terra lhe dava de melhor e, a partir dos seus ensinamentos, dos seus conhecimentos, eles nos deixaram uma nova culinária. Essa nova culinária surgida na ilha de Santa Catarina, dos nossos povoadores. Temos o tipo físico, é um outro aspecto que, embora mais de 260 anos já se passaram, nós ainda temos, andando pelo interior da ilha, se nós pegarmos uma meia dúzia de manezinho da ilha de Santa Catarina, misturar com meia dúzia de açorianos das freguesias de hoje, mistura, e aí pergunta, quem é da onde? Eu acho que não dá para dizer. Na arquitetura, embora a nossa arquitetura seja a colonial luso-brasileira, porque ela seguia uma orientação da coroa portuguesa, todos seguiam uma orientação da coroa portuguesa, a arquitetura também seria mais uma marca deste povoamento açoriano, aqui da ilha de Santa Catarina. Pena que muita coisa já não existe mais. O saber falar, as histórias de bruxas, as benzeduras, que principalmente histórias de bruxas e benzeduras é uma coisa que nos fascina e uma coisa que eu sinto muita pena mesmo, que nos Açores é uma verdade. A gente encontra resistência para conversar sobre este assunto. Parece que é um assunto um pouco proibido e, no entanto, são histórias tão lindas, histórias belíssimas, que nós não podemos deixar morrer. Então, essas, na minha opinião, são as principais marcas deixadas pelo povoador açoriano na minha ilha de Santa Catarina, na nossa ilha de Santa Catarina. 10ª Ilha é um dos pseudónimos, vamos lá dizer assim, que por onde vou passando tenho ouvido falar. O açoriano que vem cá e que contata o Caminha e outras pessoas, outras entidades ligadas à nossa cultura açoriana, quais são as expressões, as manifestações culturais e mesmo pessoais que o Paulo tem detectado nessas pessoas? Permita-me falar sobre essa designação 10ª Ilha. 10ª Ilha eu particularmente discordo um pouquinho eu gostaria de poder abraçar esse título de 10ª Ilha e ficar com ele só para nós, porque nós realmente somos uma ilha, mas não é justo com os demais imigrantes açorianos que foram para a América, foram para o Canadá, Bermudas e tantos outros cantos do mundo, nós ficarmos sozinhos com esse título de 10ª Ilha, embora sejamos uma ilha, eu não acho justo. Então, vamos chamar de 10ª Ilha todas os pontos onde tem açoriano pelo mundo afora. Que, diga-se de passagem, existe mais açorianos por esse mundo afora do que no próprio território açoriano. E o legado desses açorianos pelo mundo também não é pequeno. Mas voltando à sua segunda
fala, eu diria o seguinte: nós temos um problema sério na ilha de Santa Catarina, um problema muito sério, como eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês. Estamos numa ilha do tamanho da Ilha do Pico, 5% menor do que a Ilha do Pico, e temos quase 2 vezes a população de todos os Açores aqui dentro. Isso aí para nós foi um processo iniciado no início da década de 1970 e que para nós foi devastador. Como é que eu poderia dizer isso, explicar isso melhor? A ilha de Santa Catarina teve essa explosão demográfica a partir dos anos 70, foi pelas suas belezas naturais, as suas riquezas, as suas praias, o seu modo gostoso de vida. Vivemos numa ilha com mais de 40 praias. É o sonho de muita gente. E neste processo migratório, o que acontece é que a terra começa a ficar cara, o nosso manezinho acaba sendo expulso pelo poder econômico, e nós, manezinhos nascidos, criados na ilha de Santa Catarina, acabamos sendo franca minoria. Eu não me considero, eu que me considero uma espécie em extinção, que sou filho e netos de pessoas nascidas na ilha de Santa Catarina, eu me considero uma espécie em extinção e faço parte de uma resistência que se nega a sair da ilha. Mas aí nós representamos menos do que aí uns 15% talvez, e a nossa cultura fica extremamente diluída. Este é o termo correto. Diluída no meio de tantas adversidades, no meio de tanta diversidade, no meio de tanta gente que vem de fora em busca dessa qualidade de vida. E aí, eu diria que para conhecer a nossa cultura, a cultura viva dos nossos povoadores, precisa sim, às vezes, da nossa ajuda para que possamos mostrar tanto esse tipo físico que eu falei, parte dessa arquitetura que restou, o saber falar, as nossas histórias de bruxas, as nossas benzedeiras, a nossa religiosidade, a nossa festa do Espírito Santo. Então, está viva. Essas manifestações ainda estão vivas na ilha de Santa Catarina, mas infelizmente já bastante diluídas, e precisa às vezes da nossa mão para poder mostrar. Para preservar tudo isso do manezinho, da nossa cultura açoriana, porque eu sinto-me um açoriano lá e cá. Aliás, como foi falado aqui há dias, gostaria eu que os açorianos tivessem tanto orgulho em ser açorianos como os descendentes de açorianos de Santa Catarina e de todo este litoral têm em ser descendentes de açorianos. Mas a minha questão a um mais alto nível, não é? A nível governamental, há alguma coisa a ser feita na preservação de toda esta cultura? Existe, tá? Alguma coisa. Vamos falar em nível de governo federal. Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, onde tem dentro dela o núcleo de estudos açorianos. Em relação ao município, ao estado de Santa Catarina, eu desconheço alguma ação nesse sentido. No município de Florianópolis, que pertence ao estado de Santa Catarina, a gente
através de Secretaria de Cultura, de Fundação Municipal de Cultura, a gente tenta reivindicar algumas coisas e vez por outra a gente consegue alguns avanços, nem sempre, tá? E eu diria mesmo que a cultura acaba estando na mão de alguns abnegados. E eu explico isso. Certa vez eu visitando, porque um dos hobbies que eu tenho é a memória fotográfica, tanto de Florianópolis, a minha cidade, como a minha cidade natal, como como digamos assim, uma outra cidade do coração, que não diria cidade, as Ilhas dos Açores. Então eu comecei, eu tinha muito material fotográfico que eu acabo garimpando por esse mundo afora através de internet, e hoje em dia a gente compra material nos países mais longínquos do mundo através da internet. E eu, dando início a este processo, e eu ofereci a uma determinada instituição um certo material. Não precisa dizer para quem, nem que material era. E o que eu ouvi foi o seguinte, foi uma coisa que num primeiro momento eu até fiquei, de certa forma, desapontado. Vamos usar esse termo desapontado como sendo como termo mais adequado. Quando eu ofereci o material, eles me disseram o seguinte: não, fique com você, porque esse material ele está mais seguro na mão de pessoas, de colecionadores que zelam por isto, do que em instituições. Aquilo me alertou para uma coisa, e realmente eu comecei a observar, e eu acredito que cultura, às vezes, que me perdoem as instituições, a qual nós precisamos muito de todas as instituições, e não quer dizer que elas não nos atendam, mas se não fosse alguns abnegados, a situação estava feia. O Paulo já manifestou, direta e indiretamente, alguns sonhos que eu gostaria de ver realizados. Mas o Paulo, se de repente chegasse a uma situação de político na área da cultura, e aqui no Brasil não sei quais são as outras áreas de preservação, neste caso da cultura açoriana, o que é que o Paulo pretende ou pretenderia fazer nessa posição de poder determinar e decidir? Olha, conforme eu acabei de falar, é óbvio que eu iria tentar colocar toda a força desse Paulo Manezinho, desse Paulo Caminha Manezinho, eu iria tentar colocar toda essa força no Paulo Caminha, dirigente de alguma instituição cultural. Mas o Paulo Caminha, dirigente de instituições culturais, não faria nada sem outros Paulos, estes abnegados, lutadores pela preservação da nossa cultura. Olha, é muito fácil sair do trabalho, porque a minha ocupação principal não é cultura. Então, coisa boa que deveria ser, eu nunca tive o gosto de experimentar. Sair do trabalho, chegar em casa, botar um pijama, um chinelo, esticar o pé no sofá, cruzar as pernas e se dedicar ao ócio. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que tentar fazer muito para além das nossas atividades profissionais. E eu acho que as instituições
é uma simbiose. Assim como as instituições precisam dos abnegados lutadores pela cultura, a parte inversa também é verdadeira. E aí, se nós não nos juntarmos, não somarmos os esforços, nunca chegaremos a lado nenhum. Paulo, mesmo para terminarmos, eu gostaria de, na sua opinião, de saber se acha que aquilo que está a ser feito a nível oficial e oficioso, não é, entre os Açores e Santa Catarina, não é, e mais concretamente a ilha em si, se acha que aquilo que está a ser feito é de algum modo suficiente ou se precisava de muito mais. Eu estou a lembrar-me, e eu já falei nisso, e não me conformo, eu não me conformo, que lá na Baía nos rochedos da Praia dos Naufragados, que não se sabe mais metro, menos metro onde foi, mas sabe-se exatamente que foi ali, que ficaram lá 150 almas aproximadamente. 173. Olha, ainda mais. E que não há uma única coisa lá colada, gravada numa rocha que diga foi aqui que perderam a vida 173 açorianos em prol de uma cultura, em prol da expansão portuguesa, em prol daquilo que hoje é o mais elementar, quer para os açorianos que não dão valor, quer para os catarinenses e toda esta costa litoral. Bom, eu acho que o que é feito por nossas instituições talvez seja o mínimo, mas talvez também é o que de momento é possível. As verbas para a cultura eu acho que precisariam ser, precisaríamos de mais para poder fazer, precisaria ter mais incentivo, embora tenhamos leis de incentivo à cultura que já começam em nível municipal, é uma coisa relativamente nova. Eu fiz parte recentemente, do primeiro Conselho Municipal de Políticas Culturais, então alguns avanços nós já tivemos, mas muito mais precisa ter. Realmente, você puxou um exemplo, José Agostinho, que é o caso de Naufragados, que desde o momento em que nós fomos da diretoria da Casa dos Açores, da ilha de Santa Catarina, nós chegamos a levantar esse projeto, que é um projeto, eu diria que você teve o privilégio de saber o que significa Naufragados, e a TV Costa Ocidental pôde filmar esse caminho até lá, que é uma trilha com um grau de dificuldade relativamente acentuado, onde levamos mais de 1 hora para chegar até o local onde foi o naufrágio, onde aconteceu o naufrágio de 1753. E nós chegamos a fazer um projeto que ele está um pouco esquecido. Esse projeto foi o Genuíno Madruga, quando teve aqui na ilha de Santa Catarina, ele saiu daqui mas muito entusiasmado também. Nós temos entusiasmo por esse projeto, mas sem um apoio governamental nós não conseguimos fazer. Primeiro, nós teríamos que ver o que fazer. Teríamos que fazer placas indicativas contando a história desta saga açoriana, que é uma saga, é uma história belíssima, é uma história de sangue, suor e lágrimas, de muito sofrimento, e que não pode ficar esquecida. Ela precisa ser contada através dessa trilha, com placas indicativas onde narra toda essa história do povoamento açoriano e até esse naufrágio de 1753, onde 2 sumacas com 250 açorianos embarcados na Vila do Desterro
depois de terem atravessado esses 8.000 quilômetros de mar, esses 8.000 quilômetros de Açores até a ilha de Santa Catarina, embarcam aqui na Vila do Desterro e 30 quilômetros depois encontram a morte. E foi uma das maiores tragédias que já aconteceu com o povo açoriano em toda a sua história. 153, e uma das maiores acontecidas no estado de Santa Catarina, onde sucumbiram 173 açorianos, apenas 77 sobreviveram a este naufrágio. Então, essa história, ela poderia e deveria estar sendo contada ao longo da trilha, mas, infelizmente, ainda está por fazer. A gente sabe da necessidade, mas ainda está por fazer. E não gostaria de partir dessa vida terrena, digamos assim, sem ver alguma coisa nesse sentido. Mas, infelizmente, eu particularmente sou de uma área de manutenção mecânica, trabalho na área de engenharia, onde algumas coisas fica difíceis de serem feitas depois de 40 horas semanais dedicada a uma outra atividade. Mas quem sabe um dia, com o esforço de todos, organizações governamentais, principalmente abnegados, governo dos Açores, açorianos e quem quer que queira se engajar em mais essa empreitada, todos serão muito bem-vindos e quem sabe a gente consiga chegar lá um dia e deixar vivo e contar essa história que foi uma das maiores tragédias do povo açoriano em sua história, uma saga que foi o naufrágio de 1753. Paulo, agora sim, na parte final, um desejo e uma mensagem para todos aqueles que nos vão ver e ouvir. Pois é, eu gostaria de dizer que aqui na ilha de Santa Catarina, a 8.000 quilômetros de distância do território açoriano, existe uma, não diria espécie em extinção neste momento. Eu digo espécie em extinção, o meu caso de ser nascido, filhos de pais e avós nascidos na ilha de Santa Catarina, mas o nosso manezinho, que também o manezinho é um estado de espírito, é quem abraçou uma causa, e essa causa é a nossa cultura, as nossas tradições. Então, eu quero dizer a todo o povo açoriano que aqui na ilha de Santa Catarina, a 8.000 quilômetros de distância, existe os manezinhos, grande maioria descendente do povo açoriano, que estão aqui à disposição para o que der e vier, e que nós temos muito orgulho. Nós fizemos questão de bater no peito e dizer: nós somos descendentes de açorianos, sim, e temos muito orgulho. Vamos trabalhar juntos e vamos fazer muita coisa, e ainda temos por fazer nessa nossa aliança, nessa nossa união, que já lá se vão mais de 260 anos. Paulo, muito obrigado. Ficamos à disposição aqui na ilha de Santa Catarina, e foi um prazer poder receber a TV Costa Ocidental, José Agostinho Serpa e a Luísa, e a partir daí vamos entrar na casa de vocês, povo açoriano. Um beijo em seus corações e abraços mil, e voo charter entre Açores e a ilha de Santa Catarina no Brasil.